como está a nossa vida profissional, como está a nossa vida familiar, como está o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento, a nossa vida social, nosso relacionamento com as pessoas, enfim. É o tempo de nós fazermos uma reflexão e olharmos para trás e ver o que eu posso avançar, aonde eu fiquei estacionado e o que eu posso ainda melhorar. Eu falei aqui a semana passada, irmãos, que existem 3 tipos de pessoas que chegam nesse tempo de fazer uma avaliação, e existem 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que olham para o ano com gratidão, dizendo assim: eu avancei pouquinho, mas avancei. Existem aqueles que olham para a sua própria vida e dizem: eu não saí do lugar, eu fiquei estacionado. E existe um terceiro grupo, que é o pior de todos, que olha e fala assim: eu retrocedi, a minha vida profissional piorou, a minha vida espiritual não andou, a minha vida familiar não está legal. Então é tempo, irmãos, eu creio nesse ano, e tenho orado muito nesse sentido, que esse ano é o ano de nós avançarmos como igreja. E para nós avançarmos como igreja, para você avançar pessoalmente, para você avançar como pai, como marido, como mãe, como profissional, nós precisamos estar mais próximo de Deus, porque quanto mais você andar com Deus, quanto mais você conhecer as suas escrituras, mais possibilidade de acertar você terá. Terão dificuldades, terão lutas? Claro que sim. Entretanto, quanto mais nós nos achegarmos a Deus e a sua palavra, mais nós vamos avançar. Amém? Você crê nisso? Então repita comigo assim: eu creio que 2025 será um ano de avanço na minha casa, na minha família e principalmente na minha vida espiritual. Amém. Você crê nisso mesmo que você acabou de falar? Amém. É isso aí, irmãos. É tempo de avançar. Isso, aplauda ao Senhor. Isso mesmo, isso mesmo. Amém. Confirma. Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. É tempo de nós avançarmos. Chega. Cristão, irmãos, cristão, nós temos o principal. Nós cremos o principal. Nós temos o entendimento, nós temos a mente de Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo. E a partir do momento que nós temos a mente de Cristo, irmãos, é um caminho para nós avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Queria que você abrisse aí Mateus capítulo 15, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 15. E eu tenho certeza que a palavra vai falar muito ao seu coração, como falou comigo. E nós estamos iniciando, aproveitando, quem ainda não pegou o nosso projeto de vida? Quem ainda não pegou? Fica a sua mão levantada. Pastor, eu quero levar um para minha esposa, quero levar um para o meu patrão lá no trabalho, quero levar um para o meu cliente. Se você, isso aqui for um material bem feito, custou caro, se você for levar e entregar realmente, pode levar quantos você quiser. Agora, se for você deixar guardado no meio da Bíblia, colocar lá no armário, deixar largado, aí não leva. Agora, se você quiser levar, dá um para me levar para o meu namorado, dá um para me levar para o meu professor na faculdade. O que é isso aí, irmãos? Continua com a mão levantada, aí você que não recebeu ainda. Aí aqui está assim, né? E eu falei a semana passada, irmãos, a questão cognitiva, que nós, seres humanos, precisamos. Nós precisamos, eu não sou muito, falei isso aqui a semana passada também, eu não sou muito de pedir para que as pessoas repitam, não, repita comigo e tal, mas eu respeito muito isso, irmãos, isso é comprovado cientificamente, que é importante nós verbalizarmos aquilo que nós desejamos, para aquilo ficar no nosso consciente, para aquilo ficar. O ser humano é assim. O ser humano é assim. E escrever também, irmãos. Não adianta você projetar um monte de coisa aí na sua cabeça, você não vai lembrar, amanhã você já não lembra mais. Se você perguntar: pastor, o que você tomou de café de manhã ontem? Eu não lembro, provavelmente eu não vou lembrar. E se eu perguntar para você também, provavelmente você não vai lembrar. Então por isso que a gente precisa escrever, anotar. E aqui está, anote abaixo os seus projetos de vida. E aqui tem algumas áreas, tem as prioridades, né? A vida espiritual, a vida familiar, a vida profissional, na questão da sua saúde e a sua vida ministerial. Colocar aqui quais os passos que você quer dar. Em 2024 eu estava estacionado, mas eu quero, a partir de 2025 agora, eu quero avançar, eu quero dar um salto na minha vida espiritual, eu quero dar um salto na minha vida profissional, eu quero avançar, ajustar algumas coisas na minha vida familiar, ajustar algumas coisas na minha saúde. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, se tem uma época que eu andei em hospital, foi essas 2 últimas semanas. Eu acho que eu nunca fiquei tanto em hospital como essas 2 últimas semanas, visitando pessoas.
Então nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque muitas vezes cuidando, nós estamos sujeitos. Imagine quem não cuida da saúde, né? Então precisamos cuidar da nossa saúde, né? E aqui tem as prioridades. E aí você vai anotar aí. Agora volto a dizer, irmãos, deixa eu ser bem prático e didático aqui para você. O exemplo, sua vida espiritual. Você não tem o hábito de orar. Pastor, eu gosto de ir para a igreja, eu ouço a palavra, até leio a Bíblia de vez em quando, mas eu chego tão cansado, eu deito na cama e digo, eu vou colocar aqui que a partir de amanhã eu vou orar 30 minutos por dia. Você não vai orar. Você pode até orar 1, 2, até uma semana. Na segunda semana você já não vai conseguir mais. Então faça coisa gradual. Estabeleça lá, eu vou começar orando 5 minutos por dia. E aí você vai escalando, 10, 15, 20. Quando você vê, você está orando 1 hora, sem perceber. Você nunca fez uma caminhada, você vai na padaria de carro, que fica no final da tua rua. Agora eu vou fazer 40 minutos de caminhada todo dia. Não vai dar certo. No segundo dia você vai falar, isso não é para mim não. Mas comece, eu vou separar 20 minutinhos todo dia para fazer uma atividade física. E aí você vai escalando. É assim que a gente progride, irmãos. É assim que a gente progride. Amém? Então coloque aí, coloque coisas factíveis, coisas que você conseguirá cumprir. Porque senão você se frustra. Você coloca um monte de metas loucas aqui, e aí você não consegue cumprir, vira uma frustração na sua vida. Este ano nós precisamos avançar, irmãos. A mediocridade não é para a vida do cristão. Amém? Glória a Deus, que bom. Então, e a partir nós vamos ficar o mês de janeiro todo tratando essas coisas, falando a respeito disso. E no final, no comecinho do mês que vem, nós vamos consagrar o nosso projeto de vida. Amém? Então vamos lá, Mateus 15, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28, texto muito conhecido, como eu já acabei de dizer para vocês. Diz assim, a partir do versículo 21, Mateus 15. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele chamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente, o quê? Endemoniada, ou possuída por demônios. Aqui, deixa eu fazer uma observação aqui, irmãos, não estava no script, mas deixa eu fazer uma observação aqui. A gente vê muita coisa na televisão aí, de possessão de demônio, e conversando com o demônio, entrevistando o demônio, e a gente, isso é papagaiado, isso é teatro. Mas possessão demoníaca é recheada na Bíblia, e aqui é um texto que confirma, pastor, uma pessoa pode ser, porque tem crente que não acredita mais nisso, Ayrton, sabia disso, Adilson? Tem gente que não acredita mais em possessão demoníaca, isso não existe, isso é coisa psicológica. E a mulher diz aqui, uma mulher cananeia, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente tomada por um demônio, ou seja, aquela menina estava possessa de um demônio. Amém? Quantos já expulsaram o demônio aqui? Deixa eu ver. Poucos, hein? Senhor, usa levanta a mão aí. Ninguém levanta, né? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Quando manifestar um demônio lá, em algum lugar que você estiver, pastor, chegou o meu cunhado aqui, que ele é perturbado, manifestou um demônio nele. Pastor, chegou aqui um primo meu, pastor, eu estava na empresa. Se você ligar para o pastor, eu não vou atender. O Espírito vai me avisar. Porque a autoridade é dada a todos nós. Todos nós. Você tem que colocar a mão e falar, sai em nome de Jesus, e acabou, e o demônio sai. Então não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser bispo, precisa ser cristão, só isso, né? Então, se acontecer isso, pode colocar as mãos lá, impor as mãos, orar, e alguns saem com facilidade, e outros dão um pouquinho mais de trabalho, mas amém, Deus vai te dar graça aí, viu? Eu creio que você vai ser muito usado. Aí ela disse, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os discípulos, aproximando-se, pediram a ele, manda esta mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós, ela está perturbando. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. E chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, me ajuda. Ao que Jesus respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos
para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, é a tua fé, grande é a tua fé, seja feito assim conforme você quer. E naquele exato momento a sua filha ficou, ou foi curada, ou foi liberta. Pai querido, esta é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ter mais fé também. Nós queremos ser ousados, como essa mulher foi. Nós queremos experimentar em 2025 coisas sobrenaturais, como esta mulher experimentou. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a aprender como ela aprendeu, a avançar como ela avançou. Ajuda-nos nesta manhã, que nós saiamos daqui hoje, Senhor, renovados, ainda mais cheios da Tua presença, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu fico pensando o quanto é difícil. Jesus fala aqui, Jesus fica admirado com o tamanho da fé dessa mulher, e Ele diz: olha, grande é a sua fé. E eu fico pensando aqui o quão difícil deve ser para alguém medir a fé do outro. Isso é algo difícil. Como que a gente vai medir a fé do outro? De maneira palpável, então, é praticamente impossível. Não tem como eu medir qual o tamanho da fé do Rodrigo. Não tem como eu saber qual o tamanho da fé do pastor Sérgio. Não tem como eu saber o tamanho da fé do Marcos. O tamanho da fé da Cris. Não tem como eu saber. Mas Jesus sabia medir. E sabe, irmãos, o que é mais interessante aqui? Existem dois casos que veio ao meu coração, mas existem dois casos em que Jesus ficou admirado com a fé daquela pessoa. O primeiro caso é esse caso aqui dessa mulher. Essa mulher chega diante de Jesus e ela diz: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa até a mesma frase que o cego Bartimeu. Ela o adora e diz: tem compaixão de mim, a minha filha está em casa endemoniada, e eu sei que se o Senhor enviar uma palavra, que se o Senhor se mover, ela será curada, ela ficará em sã consciência. E existe um outro caso, irmãos, que está aqui, voltando algumas páginas, não precisa abrir não, que está em Mateus no capítulo 8, que é a do centurião romano. A Bíblia diz que o Senhor aquele homem vai até o encontro de Jesus, e ele diz: olha, Senhor, o meu servo está muito doente, o meu servo está em casa lá com uma enfermidade a ponto de morrer. E Jesus diz para ele: eu vou até a sua casa para ver o seu servo. E ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo no meu teto, eu não sou digno de receber na minha casa. Eu sou um centurião. Centurião era o quê? Ele era um chefe de uma guarda romana, centurião, tomava conta de 100 soldados, ele era responsável, ele tinha um pelotão, ele era chefe de um pelotão de 100 soldados. E ele diz a Jesus, ele fala assim: Senhor, eu quero apenas uma palavra. Ele tinha autoridade, ele sabia o que era uma palavra, e ele diz para Jesus, ele diz: olha, os meus homens do meu pelotão, eu digo a eles, vão, e eles vão, eu digo a eles, fiquem, e eles ficam, eu digo a eles, façam, e eles fazem, eu digo a eles, não façam, e eles não fazem. Eu sei o poder da palavra. E aí ele diz para Jesus: Senhor, se o Senhor enviar uma palavra, eu tenho certeza que meu servo será curado. Jesus olha para aquele homem e diz assim: eu nunca vi em toda Israel tanta fé em um homem. E aí, no mesmo tempo, o servo daquele homem é curado. E olha que coisa interessante, as duas vezes que Jesus é impressionado, nos dois casos não são judeus, irmãos. No primeiro caso que nós estamos lendo aqui é uma mulher cananeia, da região de Tiro e Sidom, e no outro caso, um soldado, um oficial romano. E Jesus fica impressionado as duas vezes com a fé dessas pessoas. Só que lá no capítulo 8, quando ele trata com esse oficial romano, ele diz o seguinte, irmãos, antes de dar a palavra de cura para o servo desse centurião, ele diz o seguinte: ele diz assim: no reino dos céus, muitos entre os judeus, os escolhidos, está falando dos judeus aqui, sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas muitos serão rejeitados, e haverá muito ranger de dentes. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está falando aqui a respeito da fé. Ele está dizendo para mim e para você: não importa se você é judeu, não importa se você é romano, não importa se você é gentil,
todos aqueles que exercem a fé em Cristo Jesus experimentarão a graça de Deus. Então ele nos ensina muito aqui, tanto a passagem do centurião romano, como a passagem dessa mulher cananeia, mostra para mim e para você, que basta exercitarmos a nossa fé. E aqui, irmãos, nós aprendemos algumas lições com essa mulher. Em primeiro lugar, Jesus diz, olha, grande é a sua fé. Jesus olhou para aquela mulher, mediu a fé dela e disse, olha, a sua fé é muito grande. Assim como ele disse para aquele centurião romano, olha, eu nunca vi em toda Israel tanta fé junta, numa só pessoa. E como que nós podemos medir a nossa fé? Nós podemos medir a nossa fé, irmãos, na maneira que nós lidamos com as nossas dificuldades. Porque é nas dificuldades, são nas lutas, são nos tempos difíceis que nós medimos a nossa fé. É nesse tempo que a nossa fé é provada, como diz a canção. É no tempo de luta, porque quando as coisas estão bem, irmãos, quando a geladeira está cheia, quando o casamento está redondinho, quando você está ganhando dinheiro, quando a saúde está legal, quando você tem tido noites tranquilas de sono, é fácil exercitar a fé. Mas nós precisamos exercitar a fé quando a geladeira está vazia, quando vem a enfermidade, quando vem a perda, quando vem a dificuldade, quando vem o desemprego, quando vem uma luta. É nesse tempo, no tempo de deserto, no tempo de dificuldade, no tempo de luta, que a nossa fé realmente vai ser provada e vai ser medida. E essa mulher estava passando por essa luta, passando por essa dificuldade. A filha dela estava endemoniada e ela não sabia mais o que fazer. E olha que coisa interessante, irmãos, isso serve para mim. É tempo de nós amadurecermos. Parar de ser. Apóstolo Paulo diz, olha, vocês eram crianças, vocês se comportavam como crianças. Agora vocês são adultos e amadurecidos, vocês precisam se comportar como homens, tratando com aquele povo. E ele diz, olha, quando eu era criança, eu me alimentava de leite. Agora que sou mais forte, eu posso me alimentar de alimentos mais fortes. Então é tempo, irmãos, neste ano de nós amadurecermos. E esta mulher nos ensina muito a respeito de amadurecimento. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Existia, irmãos, três barreiras terríveis que essa mulher passou. E que talvez eu e você já tenhamos passado também e não soubemos lidar com esse tipo de barreira. E qual que são as barreiras aqui? A primeira barreira que ela enfrenta é a barreira cultural. Ela tem uma barreira cultural. Diz o texto aqui que essa mulher era uma mulher cananeia, ela não era judia. E deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Os judeus primitivos, judeus dessa época, eles não se davam com ninguém, eles não se relacionavam com ninguém que não fosse judeu. Então, cananeu, eteu, os samaritanos, todas estas pessoas, eles não tinham relacionamento algum. Pior, eles desprezavam, eles os comparavam a cachorros. Diz os historiadores que o judeu primitivo, a oração dele todas as manhãs era, a primeira oração dele, Senhor, obrigado por eu não ter nascido um cachorro. A oração deles era essa. E eles comparavam todos aqueles não judeus como cachorros. Mas aqui, irmãos, a comparação do cachorro aqui, não é o cachorrinho como as minhas cadelinhas que eu tenho lá em casa, como o cachorrinho que você tem na sua casa, não. Eles comparam os não judeus aqui como aqueles cachorros de rua, que eram largados, aqueles cachorros sarmentos, que comiam coisas estragadas, que fuçavam no lixo, que viviam todos sujos. Você imagina, naquela época. Então, eles comparavam os não-judeus a essas pessoas. Então, a primeira barreira que ela sofre aqui é essa barreira cultural. Olha, essa mulher aí não tem nada a ver com a gente. Desconsideraram ela. A segunda barreira que ela atravessa aqui é o silêncio de Jesus. Olha o que diz o versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Irmãos, aquela mulher se aproxima de Jesus, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ela tem a convicção de ouvir falar que Ele é o Messias, de que Ele é o Deus enviado. E quando ela chega para Ele, nenhuma resposta Ele dá. Eu acho que qualquer um de nós aqui, numa situação dessa, irmãos, acho que a primeira coisa que nós faríamos era virar as costas e sair falando mal de Jesus. Isso é um charlatão, isso é um picareta, isso...
Diz o texto aqui que o Senhor não lhe devolve nenhuma palavra. Agora, olhando para esse texto, eu lembro que nós éramos novos convertidos, eu não sei se nós éramos nem batizados ainda. E a Marisa veio com esse texto para mim, queria que eu interpretasse. Eu sabia menos do que ela, e ela queria que eu interpretasse esse texto para ela. Ela leu e ela falou assim, lembra disso, Marisa? Ela leu esse texto, ela falou assim, esse texto eu estou tentando decifrar, estou pedindo direção para Deus, para entender o que acontece aqui nessa situação. E sabe, irmãos, Deus aqui trabalha algumas coisas com essa mulher, justamente para ensinar eu e a você. Você já parou para pensar, porque muitas vezes, o Senhor fica calado, você não recebe resposta de Deus, e muitas vezes existirão situações na sua e na minha vida, que nós não vamos entender, não vamos compreender, e muitas vezes Deus não vai falar nada, serão coisas incompreensíveis. Deixa eu falar um negócio para você, eu como pastor, a maioria das perguntas que as pessoas me fazem, eu não sei responder. Pastor, mas por que isso? Mas pastor, mas por que aquilo? Mas pastor, por que aconteceu? Não sei responder. E assim é na nossa vida. Existem coisas, muitas vezes, que são incompreensíveis para a nossa natureza humana. E talvez você só vai entender uma relação muito espiritual com Deus. Então, muitas vezes, algumas coisas que nós questionarmos a Deus, Deus não vai nos responder. Diz o texto aqui, que Jesus não respondeu a ela nem uma palavra. Nenhuma palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o silêncio nos aproxima de Deus. Quando eu não tenho resposta, quando eu não sei o que está acontecendo, mais eu quero a presença de Deus, mais eu busco a Deus para tentar entender, ou para tentar me fortalecer. Então Jesus não respondeu nada para ela, porque Jesus estava provavelmente querendo ver qual seria a atitude dela. Eu volto a dizer, e me incluo nisso, irmãos, talvez qualquer um de nós aqui numa situação, primeiro você é rejeitado, você é tratado e considerado como um cachorro, ela é desprezada, havia uma barreira cultural entre os discípulos, que eram judeus, e aquela mulher, havia uma barreira cultural, nós não podemos florear aqui e tal, lembremos de uma coisa, irmãos, os discípulos eram homens carnais até aqui. Eles não haviam recebido o Espírito Santo. Qual que era a promessa do Senhor? Dias antes de partir, permaneçam em Jerusalém, até que do céu vocês serão revestidos com o Espírito Santo de Deus. A partir dali, eles se tornaram homens espirituais, cheios da presença do Espírito Santo. Mas até aqui, eles eram homens carnais. E tinham alguns aqui muito carnais. Homens reativos, homens cheios de preconceitos, homens cheios de barreiras. Mesmo Jesus trabalhando com eles durante 3 anos e meio, muitas dessas coisas permaneceram. Eles só foram realmente transformados à medida que estavam em Jerusalém e receberam a presença do Espírito Santo. Por isso que eu falo sempre que eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá discernimento, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos livra dos embaraços. Você precisa, pastor, o que é isso? O Espírito Santo, irmãos, é pedir a presença de Deus sobre a sua vida, presença de Deus sobre a sua vida. E aqui eles eram homens carnais. Então, essa mulher, ela recebe, em primeiro lugar, tinha a questão da barreira cultural. Segundo, o silêncio de Deus. Isso aqui traz para nós maturidade, irmãos, porque muitas vezes isso vai acontecer conosco. Muitas vezes nós vamos nos relacionar com pessoas que haverão barreiras, nós não seremos tratados bem. Imagine se todos os clientes que eu fosse com a minha empresa para fazer uma venda, aquele que não me tratasse bem, eu virasse as costas para ele. Eu tenho clientes, irmãos, que são insuportáveis, mas me dão um lucro danado. Eu tenho os clientes que são a simpatia, são maravilhosos, mas dá um trabalho para pagar. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, ter maturidade para aprender a lidar com isso. E no reino espiritual é assim também. Aquela mulher chega desesperada, e quem tem filho aqui sabe quando um filho está sofrendo. Às vezes a gente deseja que aquilo fosse em nós, não no filho, porque dói, é carne nossa. Ela chega desesperada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Em primeiro lugar, o desprezo cultural, a barreira cultural. Segundo, o silêncio de Deus. Jesus não responde nada. Jesus não fala nada.
E a terceira barreira aqui, irmãos. Terceira barreira. Olha o que acontece no versículo 25. Os homens de Deus, discípulos de Deus, olha o que eles fazem. Chegou então a mulher, adorou ele de joelhos e suplicou: Senhor, me ajuda. Ao não ter resposta, ela se ajoelha diante dele e fala: Senhor, me ajuda. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Aqui melhorou um pouquinho. Eles a comparavam, os judeus, a comparavam como um cachorro sarnento de rua que come carniça, Tiago. Agora ela está sendo comparada a um cachorrinho pet, aquele cachorrinho que a gente tem em casa, tal. Porque aqui diz o texto, porque os judeus, deixa eu contar aqui a cultura dele para você entender o que Jesus está tratando aqui. Os judeus, naquele tempo, haviam cachorros por toda a cidade. Não havia vigilância sanitária. Estamos falando de 2000 anos atrás. Não existia vigilância sanitária, não tinha prefeitura, não tinha secretaria da defesa do animal, não tinha nada disso. Então, os cachorros da rua, tinha muito cachorro na rua, sarnento, cachorro que comia carniça, tinha tudo isso. Só que os judeus também tinham cachorros domésticos na sua casa. Aquele que ele cuidava, dava comida, dava banho, que ele podava os pelos, né? Fazia poda, tudo certinho. E aqui Jesus está dizendo para ela, né? Está dizendo para ela: não é justo tirar o pão dos próprios filhos e alimentar os cãezinhos domésticos, os cãezinhos de estimação. Ou seja, a terceira barreira que ela recebe, olhando assim friamente para o texto, é a barreira do desprezo. Ao coração dela podia cair e falar assim: este homem, além de não me atender, está dizendo que eu sou como um cachorro, que é mais importante ele cuidar daqueles que andam com ele, daqueles que são os escolhidos, do que eu que sou uma mulher, e está me comparando a um cachorro. E além disso, os discípulos diziam: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós, despede ela, manda ela está atrapalhando aqui o trabalho, despede ela, manda ela embora. Entretanto, irmãos, qual que é a resposta dela? Ela diz assim: ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa. Olha a resposta sábia desta mulher, irmãos. Isso é Espírito Santo de Deus para dar uma capacitação dessa. Eu volto a dizer, irmãos, qualquer um de nós, diante de uma situação dessa, nós largaríamos tudo, abandonaríamos tudo e saímos dali falando mal daqueles homens, dos discípulos e de Jesus. Mas o que ela responde para o Senhor? O que ela responde para o Senhor? Senhor, até os cachorrinhos de estimação comem das migalhas. Ela está dizendo assim: Senhor, eu não quero o melhor que você tem para os seus, não. Uma migalhinha que o Senhor me der, eu já estou satisfeita. Aí em seguida o Senhor Jesus responde para ela. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme tu queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Sabe, irmãos, isso nos ensina demais, sabe? A fé dessa mulher impressionou Jesus. Nós queremos avançar esse ano, volto a dizer, a gente começa um projeto esse ano, avançando com ele. Agora, para que as coisas avancem na sua vida, para que as coisas avancem na sua casa, na sua família, no seu casamento, em qualquer área da sua vida, é necessário exercitar a sua fé. Exercitar a sua fé, aumentar a sua fé. E Jesus e os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Pastor, é possível aumentar a minha fé? Claro! Os discípulos pediram isso para Jesus. Então, se você está com pouca fé, se você não está exercitando bem, se você anda desanimado, você precisa fazer a mesma oração, o mesmo pedido que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Senhor, aumenta a minha fé, eu quero ter mais fé. Que foi o que eles pediram? Então, se nós queremos avançar, o Senhor precisa aumentar essa fé. Nós precisamos pedir para Ele. E a minha pergunta nessa manhã: qual o tamanho da sua fé? Como você tem lidado com as dificuldades? Como você tem atravessado as barreiras que a vida tem imposto? Porque sabe, irmãos, o grande problema nosso é: a gente caminha bem até que vem a dificuldade, a gente caminha bem até que vem o primeiro problema, a gente caminha bem até que as lutas apareçam diante de nós.
E é neste momento, é como lidamos com as dificuldades, com as lutas ou até com os desafios que a vida nos impõe, que nós provamos a nossa verdadeira fé. Essa mulher tinha 3 barreiras, ela foi rejeitada, ela foi desprezada, ela não ouviu a voz do Senhor de primeira mão, ela podia voltar para trás, mas ela decidiu ser ousada. Eu quero ouvir o que este homem tem para me dizer, eu quero aprender o que este homem tem para me falar. Sabe, irmãos, isso aqui mostra para mim e para você que muitas vezes nós vamos tomar algumas bufetadas da vida, nós vamos tomar alguns coices da vida aos nossos olhos, nós vamos tomar alguns atropelos da vida. Entretanto, quando nós permanecemos firmes, a resposta do Senhor vem. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. A mesma coisa que ele falou para aquele centurião: grande é a tua fé, grande é a tua fé, seja feito assim como você quer. E naquele exato momento, a sua filha ficou liberta, se tornou sã, porque ela não se vitimizou, ela não olhou para si: está me desprezando, eles estão me olhando diferente porque eu sou cananeia, eles estão me tratando mal porque eu sou uma mulher, eles estão me comparando como um cachorro. Não, nada disso, nada disso. Volto a dizer, lembremos que os discípulos ainda não eram cheios do Espírito Santo, eram homens carnais, cheios de barreiras, cheios de preconceitos. Entretanto, ela exercitou, e Jesus permite uma passagem dessa, porque olhando friamente aqui, irmãos, a gente parece que essa mulher está sendo desprezada desde o início do relato. A gente percebe, e ainda há um relato aqui, que os discípulos dizem, olha, no versículo 23, ele porém não lhe respondeu, ela já está sem resposta nenhuma. Então os seus discípulos, aproximando deles, dizem: manda esta mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Eles praticamente disseram: olha, essa mulher está atrapalhando a gente, ela está sendo inconveniente. Você já pensou o que é isso? Uma mãe desesperada por um filho, e ela ser tratada por homens de Deus como uma inconveniente. Isto mostra que ela era uma mulher de fé. Agora, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. E existe uma base bíblica importante para isso. Não precisa abrir não. Eu vou até Lucas, no capítulo 17. Olha aqui o que os discípulos, depois de tantas provações, depois de caminharem tanto tempo com o Senhor, o que eles pedem? Olha o que diz no versículo 17, capítulo 17, a partir do versículo 3, em Lucas. Ele diz assim: o Senhor dizendo, né, para os discípulos: tende cuidados de vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vir contigo dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso pediram os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus fala no versículo 6, os encorajou o Senhor: se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e te transplanta-te para o mar, e vos obedecerá. Jesus começa a falar dos desafios na vida que aqueles homens iam ter, e de quanto eles seriam perseguidos, do quanto eles passariam por dificuldades e por lutas. E diante daquilo que Jesus havia acabado de relatar para eles, eles dizem: Senhor, aumenta a nossa fé, nós queremos ter mais fé. E Jesus fala para eles, olha, vocês querem ter mais fé? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pedirão qualquer coisa, e será concedido pela fé que vocês exercitarem. Sabe, irmãos, e como que eu aumento a minha fé? Quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu conheço o plano de Deus para a minha vida, mais eu exercito a minha fé. Quanto mais eu conheço a sua glória, quanto mais eu conheço quem Ele é para mim, quanto mais eu conheço estas coisas, quanto mais eu avanço nestas coisas, mais eu exercito a minha fé. É importante vir para a igreja todo domingo? É muito importante, isso é essencial, mas isso não é o suficiente. Eu fico tão feliz a igreja lotada, fico tão feliz. Agora, não é só isso, irmãos. Isso é muito importante, você tem que vir. Isso é muito importante. Agora, a coisa importante também é no decorrer da semana, irmãos, você estudar a palavra de Deus.
No decorrer da semana, você buscar a presença dEle, você conversar com Deus, ainda que seja 5 minutos, ainda que seja 10 minutos, você falar com Ele, você traçar os seus planos e falar: Senhor, o Senhor aprova esses planos, Senhor, o que o Senhor acha disso, o que o Senhor acha daquilo, Senhor, o que eu faço no meu casamento, o que eu faço com relação aos meus filhos, Senhor, ir lá no trabalho, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, pedir a direção para o Senhor. E à medida que nós vamos exercitando a palavra de Deus, exercitando a nossa comunicação com Deus, a nossa fé vai aumentando, vai aumentando. Sabe, irmãos, as dificuldades virão, as lutas virão, entretanto, e muitas vezes o silêncio de Deus virá também. Entretanto, quando meu coração está cheio de fé, como a fé dessa mulher, nada pode me parar. Nada pode me parar. Essa mulher, ela tinha barreira cultural, ela era desprezada pelos judeus, inclusive o grupo que andava com Jesus. Ela teve o silêncio do Senhor, e ela teve a barreira do desprezo, não só cultural, mas o desprezo. Senhor, essa mulher está gritando, essa mulher está desesperada, ela está atrapalhando aqui a nossa reunião, manda esta mulher embora. Na sequência dessas 3 barreiras, ela podia ter voltado para sua casa, continuar com os seus problemas lá, até que ela morresse ou a sua filha morresse. Entretanto, irmãos, ela passou por cima de todas essas barreiras, sem vitimismo, sem mimimi, e encarou: eu não sei o que o plano de Deus para a minha vida, mas uma coisa eu sei: eu não vou sair daqui sem que eu ouça uma palavra deste homem, que é o homem de Deus. E diz o texto, irmãos, Jesus a chama de mulher. A mesma forma, era um chamado de honra, a mesma maneira que ele chamou a sua mãe, ele a chama de mulher. Ele diz a ela: mulher, eu nunca vi tanta fé, grande é a sua fé. E assim será na minha e na sua vida para esse ano de 2025. Quantos querem ter fé aqui? Quantos querem ter fé aqui? Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós buscarmos a Deus, para que Ele encha o nosso coração de fé. Nós queremos avançar, e avançar com Ele. Por isso que a nossa nova série chama-se Avançar. Não adianta você avançar, você pode ser o melhor funcionário lá da sua empresa, você pode ser o melhor vendedor, você pode ser o melhor empresário na tua área, você pode ser o melhor naquilo que você faz, sem a presença do Senhor, irmãos, será uma tragédia, porque no final vai sobrar o quê? Então, nós vamos avançar, mas vamos avançar com Ele. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que